Foi? E aí, boa noite, galera. Estamos aqui direto no estúdio PachaCast, Peace, Love and Skateboard, diretamente do bar Pacha, nosso querido amigo Juca, Juquinha, Juliano Tota, Jecris Pacha. E edição número 2, temos outro convidado, outro fervo, outra coisa cheia de novidades para fazer. Só que hoje eu tô meio Marília Gabi Gabriela. Vou trocando de óculos à medida em que eu preciso ler ou não ler. E vamos apresentar e receber o nosso convidado. Tenho muito prazer em dizer que é meu amigo Roger Silva Rodrigues. Ah, precisa trocar de óculos, né? Mas enquanto isso, eu vou dar um salve para o nosso amigo Criulis, que é meu parça de mesa cast. E hoje ele está iniciando um projeto novo na vida dele. Que Pachamama ilumine os caminhos dele, traga prosperidade, paz e sucesso. Valeu, Criulis, um salve para você. E agora sim, óculos de ler. No PachaCast número 2, vamos receber meu amigo Roger Silva Rodrigues, que é professor de violão, guitarra e baixo. É baixista em várias bandas, ele vai contar tudo, e vocalista de heavy metal. As demais coisas aparecerão durante a entrevista. Roger, seja bem-vindo, meu querido. Boa noite, Maria. Maria Eduarda. Quem chama você de Maria? Criulis. Duda. Boa noite, Duda. Boa noite, galera do PachaCast. Como você quiser, fique à vontade. Bom, vamos começar com o Roger, começando na vida, né? Roger, fala pra gente onde você nasceu. Se quiser, quantos anos você tem, não sei se as pessoas gostam de esconder a idade, onde você mora. Me conta aí um panorama geral da sua vida. Bom, eu me considero mairinquense, porque morei em Mairinque a vida inteira, mas eu nasci em São Roque, né? Nunca saí do estado, né? Morar em outro lugar e tal. Sempre morei em Mairinque. Eu tenho 26 anos atualmente, né? Eu não entendo muito essa pira da galera esconder a idade. Quando a galera me chama de senhor, eu fico, né? Nossa, senhor Roger, né? Tão legal falar desse jeito. É uma honra. Eu gosto da parada de envelhecer, né? E, bom, comecei minha vida consumindo música desde criança, porque meu pai, ele já tocava guitarra e violão. E as minhas irmãs também. A minha irmã mais velha tocava violoncelo e baixo elétrico. E a outra irmã minha tocava guitarra e violino. Então, eu sempre fui criado no ambiente musical, né? E artístico em geral. A minha mãe gostava de pintar umas paradas, pintar quadros. Quando ela vai pintar a casa, ela pinta de um jeito que, tipo... Parece não ser o desejado. Mais ou menos. Ela inventa umas paradas ali. Vira uma arte. Vira uma arte, exatamente. Então todo mundo em casa tem um coração meio artístico, né? Nesse sentido. Que legal. E você já teve uma banda com o seu pai e suas irmãs? Não, nunca tivemos banda. O meu pai, ele tá há 10 anos falando que vai comprar um violão. Ele é um cara muito suave, assim, muito tranquilo, né? Meio acomodado, eu diria, né? E ele fala, eu vi uns preços aqui, mas tá meio caro, não sei o quê. Eu acho que vai acabar eu tendo que comprar um violão e dar pra ele. Ele é daquele tipo que quando vai no shopping com os filhos, fala, na volta a gente compra. Exatamente. A gente conhece esse golpe dos pais. Roger, que legal ter você aqui, porque desde que eu comecei a frequentar o Pacha, sempre vejo você no nosso estúdio Aquário. Os ensaios parecem realmente shows. Obrigado. Você é uma das poucas pessoas que conseguiu, assim, não me ensinar, porque nós não tivemos nada específico sobre aula, mas você tocando, eu consigo identificar a importância do baixo na música, o quanto o baixo ele contribui para encorpar a música, para fazer a música, na verdade, né? E é com essa veia artística sua, que já é de família, agora sabemos, que você foi contemplado. Vou ler aqui na colinha, tá? O Roger, ele foi proponente de um projeto de audiovisual na Lei Paulo Gustavo. Para quem não lembra, a Lei Paulo Gustavo foi aquela lei de incentivo à cultura que surgiu basicamente da necessidade, na época da pandemia, de dar um aporte financeiro para os artistas, porque todo mundo recluso, todo mundo em casa, cuidando da saúde, é lógico,
não havia uma grande produção cultural e os artistas, obviamente, foram os mais prejudicados, porque eles aqui estão nos bares, nos teatros, nas ruas, nas feiras. E a Lei Paulo Gustavo veio para suprir essa lacuna, foi muito legal. Foram mais de 3 bilhões de reais investidos no Brasil inteiro. E o Roger apresentou um projeto que inclui cinema, podcast e gravação profissional. E foi contemplado nessas categorias. Roger, eu quero que você fale para nós sobre a sua participação no edital da Lei Paulo Gustavo, aqui em Mairinque. Você foi contemplado e aí, o que virou tudo isso? A questão muito importante de, primeiro, frisar o cenário artístico de Mairinque, né? Mairinque vive digamos assim, um abandono cultural desde muitas décadas. A gente tinha a festa do pêssego antigamente, né? Que eu não era da minha época, mas era uma das festas tão importantes que o Pelé chegou, o time do Pelé de Santos colou em Mairinque na festa de pêssegos. Pessoas importantes vinham aqui porque era uma festa referência assim, no interior de São Paulo, né? Então, Mairinque já vive um descaso cultural desde muitas épocas, né? Não é tipo, um governo tal, é de muito tempo. E quando a gente teve essa chance de fazer esses editais, né? Eu vi como uma oportunidade de ajudar a melhorar o espaço cultural mais importante da cidade, que, ao meu ver, seria a Pachamama. Então, a gente fez esse edital para conseguir recursos para melhorar o estúdio, que eu ensaio quase que semanalmente com uma das 9 bandas que eu toco, fora os trampos freelances e tudo mais. Onde eu vou, eu vejo o Roger, gente. Onde eu vou, tem um baixo e um Roger. É bem essa mesmo, né? E, o próprio podcast que a gente está fazendo agora é fruto do resultado desse edital, né? E eu fico muito feliz com isso, de ver incentivando a gerar mais cultura. Porque, para quem não sabe, não é só as minhas bandas que ensaiam aqui. Ensaiam várias bandas e a Pacha não cobra nada para esses ensaios, né? Então, claro que você tem que marcar, tem o horário e tudo mais. E quando você quiser fazer uma gravação assim, um pouco mais com captação de baterias, outros instrumentos, uma câmera, você pode vir falar com a Pacha, né? Eu mesmo me ofereci para ajudar a fazer esse trampo, dar captação para as bandas, porque tem muito artista aqui na região, seja da música, seja de outras artes, mas tem muito músico aqui na região, e o que falta para esses músicos é um incentivo a eles produzirem material de registro, material fonográfico, com vídeo, né, bem gravado, para perpetuar essa cultura. Porque uma coisa é você tocar, outra coisa é alguém conhecer, saber que você toca. Então hoje a gente vive num mundo todo conectado, a gente tem que tirar o proveito disso. Então é uma parada que eu sinto falta, não só em Mairinque, mas na região como um todo. Então a gente dá essa oportunidade para os artistas, eles mudar a mentalidade deles, eu acho isso muito importante. E o próprio fato de eu fazer esse edital é para incentivar essa galera. Que maravilha, né, pessoal? Porque quando a gente tem acesso à cultura e não participa, é uma questão de escolha. O duro é você não ter acesso à cultura. E eu que sou assídua frequentadora do Pacha, Roger também, o que a gente vê aqui é a produção de cultura a todo tempo. O mais legal aqui do Pacha, para quem nunca veio, é que o som ao vivo do bar é o ensaio da banda. Exatamente. Então você pega lá, o pessoal para, o pessoal erra, vamos voltar, vou repetir 3 vezes a mesma música, e a galera curte demais, porque a gente participa de um processo de produção daquela banda, que depois, quando a gente vai para os eventos, quando a gente vai para os bares, as casas, os shows, a gente vê o resultado daquilo que a gente assistiu aqui, e isso é muito bom. E é por isso que, a convite do nosso amigo Juquinha, eu estou convidando todo mundo que já foi contemplado por um desses editais culturais. A Pacha tem equipamento suficiente para você fazer a apresentação do seu documentário, do seu filme. Como que é, Roger? O que a gente tem aqui na Pacha? A gente tem tanta coisa aqui na Pacha, né, que às vezes é meio difícil a gente numerar, né? A gente tem a gravação das bandas, né? Seja só por áudio, seja com audiovisual, com câmera. A gente tem... já teve até peça de teatro se apresentando na Pacha aqui, que eu lembro muito bem.
Além do podcast, entrevistas, documentários, várias produções artísticas. O próprio Juca mexe com artes circense. Então, poderia ter uma galera aqui fazendo malabarismo, a gente filmando, né? Fazendo uma apresentação, fazendo um espetáculo mesmo, né? A gente poderia fazer muito, muito isso aqui, né? Além dos eventos de várias bandas que estava rolando e tudo mais. Então, aqui é um centro cultural, de fato, né? E é um centro cultural mais importante de Mairink, se não um dos mais importantes da região, assim. Não é só por, você frequenta aí, é fácil falar. Não, eu não frequento aqui só por ser amigo da galera e tal. É uma questão de ser verdade mesmo, né? Você que não conhece a Pacha, vem aqui, é um lugar que vive numa metamorfose. Cada dia tem alguma coisa diferente aqui. Aqui é o seguinte, para você consumir a cultura do Pacha, é de graça. A cultura é de então graça. Aqui todo mundo canta, todo mundo toca, encena. Vem o Juca com a perna de pau dele, a gente adora, malabarismo. Tem as meninas do artesanato, aqueles sabonetes. Eu chamo de sabonete da paz, o sabonete que eles fazem aqui, que é uma delícia. Tem cultura para consumir demais. Além de, obviamente, do nosso simpaticíssimo bar, o Chopp Geladinho, a Pizza Roots e o nosso quibe do Juca, que é fantástico. Mas nós vamos voltar para o Roger, porque eu quero saber, Roger, além do Paulo Gustavo, você já participou de outros editais aqui em outras cidades? Que tipo de edital? Como é que foi? Conta para nós. Tem alguns editais mais recentes que eu estou escrevendo agora. Por exemplo, tem um dos caras que tocam comigo, Gabriel Fernandes. Um grande abraço, Gabriel Fernandes. Grande artista de música autoral, MPB, de alumínio, né? Lá abriu a Audi Blanc 2 e a gente está escrevendo junto o edital, né? Porque edital é uma parada que envolve burocracia, envolve você escrever, você explicar o porquê a sua arte é importante, né? Porque tem avaliação de critérios. Então, assim, existe o recurso, mas não é para todo mundo. Isso é uma parada que muitos artistas têm dificuldade de entender. Mas como assim não é para todo mundo? Cara, não é para todo mundo pelo seguinte: recursos são escassos. Seja terra, seja ouro, seja qualquer coisa. Tudo tem um número finito. Para você ser selecionado, você tem que escrever um projeto que convença o avaliador a falar, não, esse projeto realmente vale a pena investir. Então você tem que ter trabalho. É muito comum a gente achar que a arte é só a gente fazer qualquer coisa. Não, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Então você tem que estudar para fazer a sua própria arte. Você tem que praticar várias e várias vezes. Entender qual a sua intenção, entender o que você está fazendo, o que pode ser considerado erro ou um acidente, e tentar enxergar isso de uma maneira minimamente técnica. Você tem que ter critérios para isso. Então, um avaliador ele vai ter certos critérios, o edital explica esses critérios, e muitas vezes o artista se vê meio perdido na hora de escrever esses editais. Eu não sou especialista em escrever edital, mas eu entendi a questão, né? Pesquisei um pouco, li o edital com atenção. E com um pouco de experiência, que não é muita, que eu tenho de escrever, alguns artistas que tocam comigo, eu acabo falando, mano, eu posso te ajudar nisso, né? A gente toca junto, então posso te ajudar a escrever o edital e tudo mais, né? Então, não tenho tanta experiência assim, mas esses próximos editais que já estão surgindo, já estou bolando projetos, já estou comunicando a galera, explicando como que funciona, pegando a mão na massa mesmo, escrevendo texto, né? Explicando a questão do objetivo, os critérios técnicos e tudo mais. Então, aos poucos, a gente vai mudando o cenário também, ajudando a galera até eles começarem a se virar e tudo mais, né? Porque o interessante é que você tenha muitos candidatos e que realmente o material cultural de Mairink seja proposto, seja visto, seja avaliado. E se não for contemplado, você continua com a sua arte. Exatamente. Né? Você continua engrandecendo a cultura de Mairink. Aliás, você continua fazendo jus ao nome de Mairink na questão cultural, que sempre foi um grande celeiro de artistas. Eu sempre falo, eu moro em Sorocaba e Mairink é reconhecido pelos seus artistas. Então, isso é uma coisa muito interessante. Agora, me fala, quando você se inscreve num edital, você foca em quê? Música, produção audiovisual, clipe,
Aqui, por exemplo, você teve na Lei Paulo Gustavo o podcast, que é uma coisa bem diferente do que você costuma atuar, né? Que é a música. Qual é a sua linha de proposição, de propositura? Não sei como posso dizer isso. Eu penso da seguinte forma. O artista fazer a arte dele, esse é só o primeiro passo. Nossa, eu sou um baita músico, né? Toco pra caramba e tudo mais, mas eu não consigo me apresentar, não consigo chegar no público final, não consigo fazer a galera vir atrás de consumir minha arte. Então tem uma lacuna aí. Por que acontece essa lacuna? A gente tem dificuldade de monetizar nosso serviço. Porque o próprio fato de você querer se tornar artista já prova que você não virou artista para ganhar dinheiro. Ninguém vira artista para ganhar dinheiro. Isso é uma verdade. Você pode abrir uma padaria porque dá dinheiro. Você nem pode gostar tanto de pão, mas você abre uma padaria porque dá dinheiro. Você pode abrir um mercado, você pode, sei lá, abrir uma empresa petrolífera, sei lá, qualquer coisa, pensando em dar dinheiro. Mas ninguém começa a se envolver com arte pensando em dinheiro. Porque começa por uma paixão, né? Começa por uma paixão. A gente gosta dessa paixão de sofrer, de tipo... hoje eu vi uma frase, né, que uma colega postou no Instagram, e eu já soltei essa mesma frase num churrasco em família, né? Porque família, ela tem essa função de querer o melhor da gente, nosso melhor. E é normal eles falarem assim, pô, você quer virar músico, legal, né? Mas não dá muito dinheiro, né? E tudo mais. E aí eu soltei a seguinte frase, tipo assim, se eu me preocupasse só com dinheiro, eu venderia droga, né? Exatamente. Então, assim, dinheiro não é tudo. Você vai morrer, você não vai levar nada dessa vida. Mas tem como você juntar o útil com o agradável. E aí o que acontece? O que eu tento focar e auxiliar meus amigos, colegas, músicos e a minha própria carreira também é pensar como monetizar o seu trampo, né? Porque você precisa monetizar para você ganhar reconhecimento. Isso vai te dar experiência de mercado e você vai escolher qual nicho você vai se adaptar melhor. Não é porque você é músico que você tem que tocar só música do TikTok. Eu tenho que ficar dançando lá, uma parada que eu odeio para monetizar. Não é bem assim. Tem gente que se sente bem fazendo isso, às vezes nem gosta tanto, mas se sente bem, dá resultado e beleza. Se funcionou para ela e ela aceita, tudo bem. Agora, eu sou uma pessoa, eu me considero tímido, né? Então, assim, eu não sou aquele músico que gosta de chamar muita atenção. Você vê que eu sou um músico mais de staff, músico de palco mesmo, que está atrás do artista principal, dando aquele auxílio no instrumental e tudo mais. Esse é o mercado que eu me vi, que eu me adaptei, que estou conseguindo ganhar ali um certo reconhecimento e tudo mais, né? Mas para isso eu precisei fazer o quê para chegar até isso, né? Então, eu acredito muito que gravar videoclipes, gravar reels, gravar coisas que chegam nas pessoas e elas pudessem admirar o seu trabalho é o primeiro passo. Então, a parada da Pacha foi um bônus a mais que eu vi de conquistar mais, de melhorar o cenário em si. E de as outros artistas que eu comento falar, mano, grava um videoclipe. Se você tem um videoclipe bem gravado, que o áudio não tá estourado, que a câmera não tá tremida, que tem ângulos, tem uma iluminação legal, tem esse tipo de coisa, o dono de um bar bacana, que tem uma paga legal, ele vai ver e falar, mano, uma banda profissional. Então você profissionaliza melhor os seus trampos. A galera enxergando você como profissional, a galera vai te dar mais valor. Você já vai ter um certo reconhecimento. E aí você vai ter que trabalhar um pouco de marketing, um pouco de gestão, mas você já tem o bruto ali para você vender. Então, esse é o problema de grandes artistas em gerais. A gente tem músicos muito bons aqui na região, mas que você não vê vídeo deles tocando, não vê vídeo deles em clipe mais trabalhado. É lógico que você tem que mostrar também o seu dia a dia. Mostrar, tipo, um vídeo curto de você tocando ali, não tão muito certo, não tão, né, tudo perfeitinho. De casa. Exatamente. Isso faz parte para o público perceber que o artista, ele não tá toda hora ali em cima do pedestal. Ele também é um ser humano normal como a gente. Versátil e... né, tem outras alternativas. Exatamente, né? Então, você tem que ter as duas coisas, mas você tem que ter o profissional também. Para mostrar, olha, tá muito bem gravado, tá tudo bonitinho e tal. E eu penso assim, se você faz uma banda, por exemplo, ou você compõe, geralmente a gente imagina a gente gravando isso num estúdio mais profissional, né? Com uma grana mais sendo investida. Então isso é uma forma de você começar a se preparar com isso, né? Você tem que começar de algum jeito. Se você começar de um jeito que onde você tem algum tipo de recurso, melhor ainda, né? Então tem muita gente às vezes que pensa assim, mas eu só toco cover, eu não componho.
Não faz sentido eu gravar um clipe. Cara, faz sim. Faz sim, porque é você tocando aquele cover. A pessoa tá procurando uma banda para tocar uma música que já existe, ela podia colocar um CD, mas não é isso que ela quer. Né? Tem gente que quer o CD, tudo bem. Mas tem gente que quer uma banda tocando as músicas que ele conhece. Então toca, faz o que você sabe. Né? Se você saber fazer o que você quer, e você faz bem, por que não gravar? Por que não registrar isso? Eu particularmente adoro cover. E eu vejo, por exemplo, nomes como o Emerson Nogueira, o Dino Fonseca e até o Liga Joe, que é de Goiás. Eles lotam casas de shows. Eu fui no show do Emerson Nogueira, quase que não consegui ingresso. E ele é maravilhoso, porque ele faz um pop dos anos 80 e 90 que é de lotar a casa de show mesmo. Então é legal. E aqui na Pátia a gente tem o recurso, então, para ajudar esse colega músico, para dar uma dica, para ajudar a deslanchar esse negócio, né? Com certeza, com certeza. Olha lá, gente, a assessoria do Roger não é pouca coisa, hein? Se eu fosse você, meu querido, não desprezava isso. Que isso. Roger, fala para mim. Você, quando eu te apresentei, eu disse baixista de várias bandas e vocalista de heavy metal. Me fala do Roger vocalista e do Roger baixista. E vocês vão adorar, gente. É como se fossem duas pessoas diferentes, sabe? Né? Tem alguns amigos que falam, nossa, você vira outra pessoa quando você tá cantando e outra pessoa tocando, né? Pra quem não sabe, a banda que eu toco, que eu canto no caso, é a Lecter, que é uma banda de death metal, né? O que seria esse death metal? O death metal seria o subgênero do rock mais pesado que você puder imaginar, né? A gente fala de assassinos, serial killers, tanto da ficção quanto da cultura pop. E durante a execução das músicas, né, eu tento, na própria escrita da letra, eu tento entrar na mente do assassino. Né? Então são músicas autorais. São músicas autorais. Gente, presta atenção nisso. São músicas autorais e, tipo, eu tento entrar na mente do serial killer, na mente do assassino, como se eu fosse ele. Lógico que não é um relato, é uma interpretação, né? Uma ficção. É uma ficção. E nessa interpretação, né, a gente tem o canto gutural. O que seria o canto gutural? Existe uma parada, não só no rock, né, que é de técnica vocal. Eu não sou especialista em técnica vocal, mas falando por cima, é quando você distorce a vibração sonora da voz. Então, quando você tem, por exemplo, quando você acorda, sua voz tá meio assim, ó, tá meio distorcida, sabe? Isso aqui é um tipo de drive, né? Tá. É um tipo de distorção que você usa na voz. Legal. Né? E eu uso um pouco disso de uma forma bem exagerada para parecer meio que um monstro. Como se, tipo, tivesse possuído e tudo mais, né? Meio tipo... né? Nessa pegada. Uau. Isso é o que a gente chama de gutural, né? Então, nesse tipo de banda, na Lecter, eu só faço vocais guturais, né? Com essa perspectiva. Ah, mas é difícil de entender a letra, né? É difícil de ouvir. Isso é parte da estética do estilo. Realmente, tipo, até os próprios fãs falam, mano, não entendo que a banda mais famosa que eu gosto, sei lá, Cannibal Corpse, que é uma das referências da banda, a gente não entende exatamente o que o cara tá cantando. Mas a galera gosta, porque mostra essa selvageria de forma artística, de forma musical, né? Então, guitarras bem distorcidas, bateria parecendo uma metralhadora, né? O som bem marcante, né? E não é todo mundo que gosta, claro, né? Mas é o estilo da banda, né? E eu gosto desse estilo, assim... Desde pequeno eu já ouvia um pouco disso, porque as minhas irmãs, elas... Diferente do meu pai é mais do rock clássico, né? Da época dele e tal. Minhas irmãs foram a mais, né? Foram além no sentido musical. E eu já ouvia isso desde pequeno. Então, assim, na adolescência, eu só ouvia metal nessa pegada, assim. Ouvia uns metal, assim, sem vocal, assim, de gutural, tipo um Led Zeppelin, um Van Halen. Mas era meu sonho ter uma banda nessa pegada, né? E aí, em 2019, o Johnny e o Chapola, que estavam montando esse projeto, e o Leandro, me chamaram para cantar nessa banda, na Lecter. E eu nem sabia direito dominar essa técnica. E eu fui pensando, mano, eu vou aprender e vou me dedicar. Então, eu nem estava preparado para isso. Eu fui ao longo do processo. E os caras tinham eles tinham acho que 8 instrumentais, nenhum com letra, acho que um só tinha letra.
E o resto eu tive que escrever, tive que mudar algumas coisas, né? De estrutura de voz e tudo mais. E é isso. A gente tá gravando um videoclipe também, com os recursos da Paulo Gustavo, né? A gente vai gravar já, fizemos um roteiro do clipe, tudo legal, vai ter figurino. E, tipo, a gente tá fazendo exatamente o que eu comentei agora há pouco. De monetizar isso, de criar um material que seja consumível, que todo mundo possa ouvir, não só o que rolou aqui na Pacha, mas de forma registrada, com o som mais limpo, tudo microfonado e tudo mais. Isso dá uma outra perspectiva para quem estiver ouvindo o estilo. E a banda Lecter. Ela já saiu para o público? Já tocou em eventos? Já se apresentou em palcos, bares, enfim? A gente é uma banda autoral, né? Então a gente toca no máximo tipo 2 covers. A gente teve vários tropeços ao longo da trajetória. A banda surgiu em 2019. A gente fez 2019, 2020, por aí. Acho que foi em 2019, pouco antes da pandemia. A gente fez nosso primeiro show no Grito Rock daquele ano, se eu não me engano. E a gente fez o último show no ano passado aqui na Pátia, né? A gente tá mais focado em gravar o clipe, por enquanto, né? A gente não é uma banda de fazer muitos shows, né? Até porque o nosso som, ele não é nada comercial, né? A gente tava comentando mais cedo, né? Antes de iniciar a gravação do podcast, que é um estilo de rock, assim, que você não vê mais hoje em dia, porque as casas têm que pagar as suas contas. Claro. Então você tem que contratar bandas mais digestivas, digamos assim, que você consiga digerir melhor o som. Né? Uma sonoridade que, para quem não está acostumado, a galera vai se assustar, vai achar que é barulho, vai achar que não, o cara tá possuído ali, o cara tá tendo um treco. Né? E por isso que a galera até fala que eu sou outra pessoa quando eu tô tocando baixo, quando eu tô cantando alegre. Quando eu tô tocando baixo, eu tô ali quietinho e tal, com meu óculos, né? Tipo, a galera, tipo... pessoa mais sossegada. Porque eu sou uma pessoa sossegada. Só que quando eu tô cantando com a Lecter, eu tento incorporar tudo que eu escrevi na letra, né? Então eu tento fazer uma... e também aquela questão de você descarregar as coisas ruins que a gente tem. Isso é uma das paradas que eu gosto muito no projeto. Eu me sinto liberto de descarregar todo o estresse. Quando acaba os ensaios, acaba os shows, eu me sinto renovado. Sabe quando você vai na praia, que você sai do mar assim, você fica, nossa, tô relaxado, todas aquelas dores nas costas que eu tô sentindo, acabou? É mais ou menos essa pegada, né? Enquanto que quando eu tô tocando baixo, é outra cabeça, pensando de forma mais técnica, pensando tudo, reparando o que tá acontecendo em volta, sempre mais consciente e tudo mais, né? Então é uma diferença muito drástica, né? Mas eu gosto muito de viver essa dualidade. E se você reparar, eu reparando aqui na sua narrativa, eu vejo assim, instrumentos que imitam metralhadora, que imitam isso, que imitam aquilo. Voz que parece que a pessoa... Não entendo a letra. É uma apresentação teatral. É uma composição teatral. E se a pessoa ela está assim, despida de qualquer preconceito ou eu vim aqui para ver tal coisa, se ela tiver com a mente livre, ela consegue assistir uma boa peça de teatro, então. Consegue. É um espetáculo à parte, né? Lógico que, tipo assim, não é fácil se acostumar com esse tipo de coisa. Porque todo mundo tem um desejo instintivo de fugir daquilo que não é feito para ser agradável, né? Você pode dar várias características para o nosso som, no sentido técnico, mas você não pode falar que é um som agradável. Um som agradável é um som calmo, um som que tem a massa sonora muito baixa, que você consiga conversar enquanto a pessoa está tocando, que você consiga se sentir mais relaxado, mais acomodado e tudo mais. Então, a gente foge tudo que não beira ao agradável, né? A gente vive até uma certa procura eterna pela dopamina, de você se sentir saciado de alguma forma, né? E esse tipo de sonoridade é meio que o oposto. É você trazer o que é de ruim dentro de você. Não que você vai sair matando todo mundo enquanto estiver ouvindo, mas você não vai sentir uma sensação assim de calmaria. Você pode sentir uma energia. E essa energia, essa adrenalina, quando você começa a entender a vibe do som, aquilo se torna, de uma certa forma, admirável. De você sentir essa energia, né? Inclusive, como eu ando tanto com pessoas que é mais do lado agradável
né, o lado agradável da arte, e quanto da galera mais extrema, muitos falam assim, nossa, você toca jazz, mas parece que é tudo muito calminho, parece que falta energia, né? Já ouvi pessoas falando disso, porque o jazz é totalmente o oposto. O jazz é aquela coisa de todo mundo se comunicar musicalmente e tem um pico de energia, dependendo da banda e tal, mas tem sempre a queda para aquela parada mais suave, aquela parada mais calma. Então, as duas coisas no extremo é uma parada que incomoda muita gente de certa forma, né? Não dá pra agradar todos os estilos e tudo mais. Mas dá pra você... eu não gostava tanto desse tipo de som quando eu comecei a ouvir música na adolescência, de ter o meu celular, de ter minhas próprias músicas. Com o tempo que eu fui gostando. Então, exige uma certa... É que nem alimentação, né? Vamos supor que você pega uma pessoa que ela só gosta de comer McDonald's. Ela não gosta de comer arroz e feijão. Por que ela não gosta? Não é porque o gosto dela é assim. Não, é porque ela não tem o paladar educado para ela consumir esse tipo de coisa. E eu acho que a arte é a mesma coisa. Eu acho que tem tudo a ver com culinária nesse sentido. Então, que nem a gente estava falando de vinho mais cedo, né? Tem o vinho suave e o vinho seco. O vinho suave é o vinho doce. Mas por que ele é doce? Porque colocam açúcar nele. E isso só existe no Brasil, até onde eu sei. De você ter vinho açucarado, de colocar açúcar nele e misturar. O vinho mesmo ele é para ser seco. Mas por que a gente adoça ele? Porque a gente gosta, porque o doce é agradável. Só que aí a gente acostumou tanto de colocar coisas açucaradas na nossa cultura, e quando tem alguma coisa mais puxado para amargo, puxado mais para acidez, para secura, a gente dá uma certa estranheza. Então demora um pouco para você se acostumar e você conseguir enxergar a musicalidade naquilo, enxergar toques diferentes no paladar daquilo. Gente, que maravilha. Agora, antes do nosso primeiro break, porque vocês já sabem, né? Aqui, quem anda desorientado da vida, quem anda sem rumo, quem anda sem perspectivas de vida... Pera, deixa eu pôr meu óculos. Marília, Gabi, Gabriela. Calma. Nós teremos agora o conselho mais edificante da sua vida. Aquilo que você nem queria ouvir, não esperava ouvir, não vai acreditar que ouviu, mas vai ouvir. Pensamentos do Pátia Mestre. Vem, Pátia Mestre. Ele veio direto de Pachamamas Land. Alô? Tá ligado. Tá ligado, Pátia Mestre? O recado hoje é pra aquele cara lá. Ele tá falando assim, que a mina dele tá com ele por interesse. Se liga, cara, é amor. Se toca, cai na real. Pátia Mestre, como você pode afirmar que isso é amor e não interesse? O cara é pobre, não tem onde cair morto. Você acha que é o quê? É amor. Fica com ela, cara. Pátia Mestre, gente, ele é quase um coach, quase um consultor de vida. Ele é quase um professor, mas ele entende de muitas coisas. Com certeza ele é um mestre. Roger, pegou, né? Peguei. Pegou que com a gente ninguém fica por interesse, só por amor, né, Roger? Roger, por favor, aprenda essas coisas para sua vida, porque esse quase coach, ele edifica a nossa vida toda semana. Vou dormir com essa, Dorme com essa, porque, gente, Pátia Mestre é fogo. Bom, Roger Lecter e Roger tocando MPB, jazz, soul, samba rock. Eu, particularmente, adoro samba rock, pop rock. Fala do Roger no baixo. Roger no baixo. Quando eu comecei a aprender um instrumento, meu primeiro instrumento foi o violino. No Projeto Guri. Maravilha. Eu tinha 12, 13 anos. E eu nem queria tocar violino de fato. Meu pai falava assim, você está estudando de manhã no Paulo Freire, você tem que fazer mais alguma coisa da sua vida. Aí eu pensei, mas não quero fazer. A escola já é um saco por si só. Embora eu sempre gostei de estudar, até chegar no ensino médio, né? É uma parada que, né? Eu nunca fui uma pessoa assim de sair muito de casa e tal. Eu nunca fui muito aventureiro nesse sentido. Tudo começou com a música, de querer se aventurar cada vez mais. E aí um amigo meu falou que ia começar a fazer aula de violino no Projeto Guri. Eu falei, então vou fazer aula de violino também. A gente é amigo, né? Então a aula não vai ser tão chata. E aí acabou que eu comecei a gostar mais da aula do que ele. Comprei o violino dele,
fiquei mais tempo tocando violino do que esse amigo meu. E eu comecei a tirar alguns rocks de ouvido no violino, porque a aula coletiva, ela tem um propósito diferente da aula individual. A aula individual, que é a aula que eu dou para os meus alunos, por exemplo, de instrumento, quando é instrumento eu dou aula individual, é pensar no que o aluno gosta de ouvir, o que ele gosta de tocar. E a aula coletiva é o que o professor vai ensinar para todo mundo. E aí acontecia muito de, às vezes, você querer aprender uma peça nova, mas chegou um aluno novo ali na sala. E aí aquele aluno novo, ele tem que aprender o que você sabe antes do professor ensinar aquilo para todo mundo. E a aula ficava, de certa forma, engessada, e aquilo me incomodava. E aí eu comecei a tentar pegar o que eu queria tocar de ouvido, por conta mesmo. E aí, quando eu entrei no ensino médio, eu ia estudar na ETEC, ia fazer tanto o ensino médio quanto o curso técnico de Química. E aí eu vi que ia ficar meio enrolado, assim, em questão de horário, de continuar fazendo aula. Eu peguei o violino, troquei por uma guitarra. Troquei com uma guitarra que tem até hoje. Você trocou trocado? Não, como diz o povo, trocado. pau a pau? Não foi no rolo, assim, de um violino para uma guitarra. Eu vendi o violino para um outro amigo, peguei a grana e comprei a guitarra logo em seguida. Mas coisa de, 3 dias. Assim. É porque também eu não entendo. Eu não sei se tem valores equivalentes no mercado, mas... Até tem, né? Só que quando você tem 15 anos, você não tem noção nenhuma de Nada mercado. tem valor, porque não foi você que comprou. Exatamente, né? Então... E aí eu comecei montei uma banda de rock, a Colateral, e eu nem sabia tocar guitarra direito. E eu só quis me aventurar mesmo. Falei, mano, eu quero montar uma banda, não sei tocar, mas os caras vão dar umas dicas aí, eu vou aprender, vou dar um jeito. E aí eu chamei uma galera, assim, e tal, e essa banda durou até 2018, porque a gente era muito amigo. A gente não tinha muito objetivo, a gente não tinha uma coisa muito concisa, porque a gente era muito novo. Cada um gostava de uma coisa diferente. Mas a gente tocava uns heavy metal nos eventos de escola, um barzinho ou outro ali, a gente tocava. Nada muito organizado. Na época não tocava nem 10% que eu toco hoje e tal. Mas a gente era muito amigo. E isso foi muito importante porque me deu uma certa experiência de você colocar a sua paixão à frente de tudo, né? O que é legal, é a coisa de ser jovem, é de você fazer isso. E aí, quando essa banda acabou, que a gente viu que não ia dar nada, que na verdade a gente só gostava de estar junto mesmo, eu fiquei um tempo em casa mexendo com produção musical em computador. Hoje em dia, muita gente grava em computador, né? Comecei a fuçar lá, minha irmã me ensinou 3 funções lá para você conseguir gravar lá. E comecei a experimentar, compor algumas coisinhas, assim, nada muito sério, mas de tentar me aventurar. E aí me chamaram, essa galera que já tocava comigo, formou outra banda. E passou um ano, os caras me chamou pra tocar baixo. Eles falaram assim, mano, a gente já trocou de baixista 5 vezes. A gente não aguenta mais trocar de baixista. Eu sei que você é guitarrista, mas você parece que gosta do instrumento, né? E sei lá, você tá sem banda, você não tava... Na época eu não tava trabalhando, não tava estudando, eu já tinha saído do ensino médio. Tava meio que à toa, assim, em casa. Eu pensei, mano, eu tenho muita vontade de tocar baixo. Só não tive oportunidade e nem o baixo. Aí os caras falaram, mano, a gente vai emprestar um baixo pra você. Você topa? Topo. Aí eu tirei, sei lá, 36 músicas em 2 semanas na guitarra. Porque eu não entregaram o baixo só 3 dias antes do show. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque, por exemplo, a guitarra, o braço é menor, tem 6 cordas. O baixo que me entregaram tem 4. A escala é maior, o braço é maior. E a forma de tocar é diferente, né? Tudo bem que dá pra tocar baixo com palheta. A função na música é diferente. Exatamente. Né? As notas, a linha. Só que eu peguei a linha do baixo, fiz na guitarra, usando o pizzicato, que é a técnica de você tocar com os dedos. Na guitarra mesmo, para eu me preparar pro show até o baixo chegar até mim. Aí os caras entregou o baixo 3 dias antes. Eu virei madrugada tocando para me adaptar com o baixo. E a gente fez o primeiro show, o show da Esdra. Acho que era tipo 2 da manhã. Isso foi num evento lá na Fazendinha do Mel, um evento da Pacha, inclusive. Aliás, abraço pro seu Luiz Monfrinato, gostamos muito. Seu Luiz é o nosso senhor metaleiro, né? Sim, ele adora. Tem um caldo de cana muito bom também. Ele adora. E aí, tipo, a galera falou, nossa, você toca baixo mó bem, não sabia que você tocava baixo. Eu não sei tocar baixo. Eu também não sabia, gente, desculpa. Era o meu primeiro show, a galera até ficou meio impressionada, assim. Mas é que o que eu entendi a partir dali? Que muita gente que toca o contrabaixo não dá tanta importância pro próprio instrumento. Porque existe até um termo meio
meio negativo de falar que normalmente baixista é aquele guitarrista fracassado. Que é o cara que tentou tocar guitarra, mas tinha alguém na banda que tocava melhor que ele, o cara vira baixista. Eu não concordo. Existe. Jamais. Existe, né? Tipo assim, várias galera que passaram pela banda antes eram pessoas que gostavam de tocar guitarra e que não eram baixistas. Eu também não era, mas eu sempre gostei do instrumento, né? E sempre me atraiu, por exemplo, pegar a guitarra e desafinar ela para ter afinações mais graves. Isso sempre me encantou, porque as bandas mais pesadas fazem isso. E aí, então, o som grave já é uma coisa que eu gostava. Desculpa. E aí, com o tempo, eu fui entendendo a função social de ser baixista. Que o baixista, ele não tem que aparecer mais com a guitarra, ele não tem que torar o volume dele e botar o agudo no máximo para aparecer mais do que o guitarrista. Ele tem que ficar mais na linha de trás, ele tem que ficar como se fosse um zagueiro num campo de futebol, só que ele tem que se comunicar muito com a batera e com o outro que for fazer harmonia, guitarra ou teclado, e tentar cravar com o bumbo ali. Então tem meio que a gente chama de cozinha isso, né? É como se você fizesse os pilares de uma construção. Então o baixo ele tem uma função muito social muito importante. Às vezes você vai ter música que você vai tocar uma única nota, né? E essa única nota que você vai tocar, ela vai te dar uma base para todo o sentido musical ter um sentido mesmo, de ter uma construção, né? E aí eu comecei a entender isso ao longo do tempo, e aí chegou uma hora que eu tava tocando em 4 bandas. Nossa, saudade quando eu só tocava em 4 bandas. Vamos homenagear essas bandas. Quem são? Era a banda Ezra, foi a primeira que eu entrei como baixista. O Guns N' Roses, que era uma banda cover do Guns N' Roses. É aquela que a gente viu esses dias no último Grito Rock? Foi. Excepcional, gente. Aquele Axl Rose, ele é fantástico. ele ficou bem chateado quando saiu da banda. Ainda faço uns trampos freelance de vez em quando com eles. E aí, eu tava tocando uma banda meio autoral, meio cover, chamada Poseidon. Nessa eu tocava guitarra. E tinha uma galera que também era da Ezra, que tocava junto. Que também e era o quê? Era um heavy? Era um heavy metal meio melódico, assim. Meio classicão, puxado pro classicão. E a Lecter, que era vocalista. Eram as 4 bandas que eu tinha em 2020, 2019. E aí, quando veio a pandemia, né? Eu tava andando muito com o Thunder, que era o vocalista da Ezra. E ele já é um cara que estudava música há mais tempo do que eu. De estudar de forma formal, de você ter partitura, ler partitura, saber harmonia, saber fazer arranjo, fazer esse tipo de coisa. E aí ele falou assim, mano, eu dou aula de piano na minha casa, tem uma galera querendo aula de violão, e eu tô precisando de alguém para dar aula de violão. Eu sei que você é um cara que toca um pouco, mas eu sei que você não é estudado, e eu quero que você estude. E aí eu pensei, puxa, dar aula? Eu mal sei tocar direito, eu vou dar aula. E aí eu pensei, então eu vou estudar mesmo, assim. Aí a gente trocou umas garrafas de hidromel por aula de teoria, de ritmo e tudo mais. E aí a gente começou a estudar junto. E a gente começou a virar a madrugada junto estudando. E aí, conforme eu ia estudando, eu ia melhorando também para dar aula. E também dando aula, a gente aprende muita coisa. Porque a nossa cabeça funciona de um jeito, a cabeça de outra pessoa funciona de outro jeito. E às vezes quando você ensina alguma coisa que você já sabe, você aprende aquilo melhor. Porque você aprende uma nova forma de você explicar aquilo. Eu já vi alguns teóricos de pedagogia falando sobre isso, que existem meio que 3 estágios para você aprender uma coisa. É você entender aquilo, você botar em prática, você fazer aquilo de uma forma muito legal e você ensinar. Se você faz todo esse passo, é quando você sabe realmente o que você está fazendo. Entendeu? Porque uma coisa é você saber fazer uma parada e você não saber explicar. Quer dizer que tem alguma coisa ali, alguma lacuna que você não associou. Quando você ensina, você é obrigado a fazer essa associação. Então você é obrigado a tentar fazer a galera entender de uma forma não tão complexa. Tentar achar meios de explicar aquilo da forma mais fácil possível, né? E aí começou a vir mais interesse em eu fazer conservatórios, fazer aulas com professores mais experientes e tudo mais. E veio a pandemia, né? E a pandemia me deu essa chance de estudar, porque todo mundo estava preso dentro de casa. E ali eu consegui entrar em 2 conservatórios ao mesmo tempo, fazer 2 cursos técnicos na EMESP Tom Jobim, conservatório fundado pelo grande Tom Jobim,
Um de técnica avançada de contrabaixo, com o Cisão Machado, e o outro foi de Jam Session, que era tipo uma aula online, que a gente tentava tocar, cada um tocar o seu instrumento em cima de uma música, né? E a gente tentava gravar, fazer umas paradas assim. Eu não lembro o nome do professor agora, é Daniel alguma coisa. E o Atelier de la Musique, que é um conservatório que eu estudo até hoje, que dou aula também nesse conservatório, onde eles apresentaram um curso de formação musical. Lá eu tive aula de história da música, teoria, percepção, harmonia. E aí, nossa, aquilo mudou a minha vida de uma forma que eu entendi o que é estudar alguma coisa de verdade. Porque estudar música não é só você tocar. Tocar, a gente vê a galera tocando, a gente acha até fácil a galera tocando, né? A galera sorrindo, a galera bebendo, a galera curtindo, balançando a cabeça e tudo mais. A gente acha que é até fácil. Mas não é fácil. Tem a questão não só prática, mas tem a questão técnica, teórica, de você entender e associar as coisas. E aí eu entendi que todo o período que eu passei na escola, a gente, na verdade, não aprende de fato. A gente aprende de uma forma muito mastigada e a gente ainda não aplica. Então a gente não aplicou, não aprendeu a sofisticar aquela aplicação e a gente também não passou para outra pessoa. Então a gente não aprendeu aquilo, né? Eu até falo assim para os meus alunos: você sabe o alfabeto? Ele fala que sabe. Aí eu falo assim: então fala do Z até o A, ao contrário, o alfabeto ao contrário. Não sabe. Não. Mas na música você tem que saber isso. Porque você vai tocar uma melodia, às vezes a melodia não é ascendente, é descendente. Então você tem que pensar as notas ao contrário. Então você tem que pensar de uma forma que você nunca treinou a pensar antes. A gente é treinado a pensar de forma decorada, tabuada, alfabeto, fórmula de Bhaskara. Mas aplicar, mudar os fatores, mudar a ordem dos fatores, a gente não aprende a fazer isso. E aí só com a música que eu comecei a entender que, tipo assim, mano, agora que eu sei o que é estudar de verdade, né? E então isso mudou a minha vida. E aí que eu comecei a tocar em cada vez mais bandas, porque há uma necessidade de baixista na região, justamente porque você ter baixistas que sabem pegar sons de ouvido, ler partitura e coisas assim, ainda na região é muito raro. Então, nisso, eu até vi uma certa demanda, falar assim, mano, falta baixista que tem esse a mais que eu tô buscando. Então eu vou investir nisso, porque eu me sinto bem tocando baixo. E eu sou apaixonada pelo baixo. Não, mas antes de falar isso que eu quero falar, que eu sou apaixonada pelo baixo, seria do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó? A afinação? Não, as notas ao contrário, de Z a... Do, si, lá, sol, gente, fá, eu preciso me dar bem no mundo da música. Legal, de alguma maneira. Então, pronto, aprendi. Sobre a questão de dar aula, eu sempre falo que os melhores anos que eu desempenhei a advocacia foram nos 14 anos que eu fui professora de Direito. Eu dei aula, né, na faculdade, no cursinho, um cursinho que eu criei, que foi muito legal, e em cursos técnicos. E a gente é bem melhor na nossa arte, na nossa ciência, quando a gente está ensinando. E eu acho fundamental também evoluir muito no inglês nas épocas em que fui professora. E é isso que você falou da música, porque você precisa saber, entender a cabeça do seu aluno, saber como você vai passar isso para ele tendo a certeza. E é muito fantástico isso, né? Sim. Então eu sempre falo que a melhor forma de aprender é ensinando. Sempre tive isso na minha mente. Agora o do, si, lá, sol, fá, mi, ré, dó a gente deixa para... é dó. Total. E quando a gente ensina alguma coisa para alguém, isso mostra que a gente gosta de aprender. Eu acho que não tem como você ensinar algo a qualquer pessoa se você não gosta de aprender aquilo que você está ensinando. Sem dúvida. Né? Tem que ser a sua paixão para você passar ela adiante. Não tem outro jeito. Exatamente. E quando a gente analisa não falando mal dos professores de escola pública, mas quando a gente analisa o cenário da educação no Brasil, eu vejo que tá cheio de pessoas que não gostam de aprender coisas. Porque vai questionar um professor numa sala de aula. Ele é a autoridade máxima da sala. Só que hoje a gente tem a internet. E aí, como que você faz? Né? E, então, é muito fácil você ferir o ego do professor nesse sentido. E o aluno também se sentir mal de levantar uma questão e o professor falar que não, você está errado, eu sou o professor. Né? Então, era isso que acontece até agora, assim, de forma geral, né? De forma generalizada. Tem escolas e escolas. Mas de forma generalizada é o que acontece. Você não tem como questionar o professor.
Então você não aprende a literalmente colocar ferro e fogo aquilo que está sendo ensinado. Sim. Agora na música você tem essa possibilidade, claro, dependendo do professor, dependendo do que você está buscando e tudo mais. Mas é aí que eu tive esse gap de entender como que se aprende da forma que eu achei mais eficaz, pelo menos para mim. Maravilha. E aí você está hoje no Trio Magnólia, você está no Elis. Onde mais você está? Porque assim, Elis é aquele pop, MPB, é nacional e internacional, né? Aí você tem o Trio Magnólia fantástico. Eu já tive o grande prazer de assistir 2 vezes no CCT. Beijo pro Gu do CCT, beijo pessoal do CCT. Onde mais você está fazendo aquele estilo que não é o Lecter, mas que é o Roger baixista? 9 bandas, né? 9 bandas. Tem o Trio Quarta Aumentada, que é jazz, que a gente toca nas quartas-feiras do CCT. Abraço pro CCT mais uma vez, sou da equipe do CCT. Tem o Júnior Tobago. Então espera, no CCT não é o Magnólia? Não. Desculpa, gente. Trio Quarta Aumentada. É tanta banda que as Trio? Quarta Aumentada. Quarta Aumentada. É verdade, eu vi hoje. Eu vi hoje esse Insta, uma publicação no Insta. Vocês vão essa semana? Sim. Ah, então foi isso. Já vi a agenda do CCT, então, gente. Boa. Se eu não me engano, essa semana a gente vai tocar na quinta-feira, mas geralmente a gente toca nas quartas, por isso que a gente usou o nome Trio Quarta Aumentada. Que é jazz também, piano jazz. Nossa, maravilhoso, eu gosto muito de tocar com essa galera. Vamos divulgar o nome do seu parceiro de piano? Edu Berigo, no piano. Fantástico. Grande pianista, tocava em Cruzeiro Internacional. Fantástico, Estudado, ele é fantástico. Ele é... Mano, tem muito que aprender com esse cara ainda. O Amaral na batera, um cara Amaral. que toca 40 anos, né? Muita coisa que eu aprendo com o Amaral. Também virou meu personal quando comecei a treinar calistenia. Tem o Júnior Tobago, que é trap, que é um cara que também escreve músicas autorais e tem muito dessa parada R&B, meio blues, né? E tem um vocal fantástico, um artista já completo, né? Você vai tirar foto do cara, o cara já sabe as poses que ele vai fazer. Isso é fantástico, né? O e cara, aí você tipo, aprende muita coisa. Aprende muita coisa, porque o cara já entendeu que ele é um artista. Uma coisa é você estar estudando, você estar tocando, entende os seus tropeços, os seus erros. Outra coisa é você estar ali junto com o cara e o cara já ter essa mentalidade de artista, né? Que é essa parada que eu tento buscar também para as pessoas mais próximas de mim, que fazem arte. Até por isso fiz esse edital para investir na Paty e tudo mais. Tem o Gabriel Fernandes, que é outro cara que também, grande compositor de alumínio. Que é outro cara que, tipo, inclusive amanhã cedo dou uma aula para ele de teoria, para também, tipo, dar mais esse conhecimento para abranger mais a cabeça desses artistas. Que mais? Tem a Milena Zavarizi, de São Roque, que é fonoaudióloga. Gente, eu quero mandar um beijo para essa menina, Milena Zavarizi, porque eu sou apaixonada por ela. Tanto pela pessoa, muito simpática, muito acessível, quanto pela artista. Ela tá cada vez melhor, né? Cada vez melhor. E eu falei para ela na última vez que a gente tocou na festa de agosto, né? Foi o primeiro show que a gente fez focado no som autoral dela. E eu falei, cara, seus arranjos dos covers é legal, mas investe nos seus autorais. Teve gente que mandou mensagem pra mim falando, mano, qual era o nome daquela música que vocês tocaram na passagem de som ali e tal? Eu não achei em lugar nenhum. É autoral. Ela não foi lançada, é da Milena esse som. Que a gente tocou com o Gabriel Fernandes e a Milena veio fazer participação. A gente passou o som na voz dela com a música autoral dela. Maravilhoso. E a galera mandou mensagem pra mim perguntando que música que era. Olha lá. Olha lá, um sucesso estourando. Então, tipo, pô... Falei pra ela, mano, investe nisso aí e tal. Quem mais? Elis e Eles, que é uma banda... ainda não é autoral, mas é focada em pop rock, com um pouco de groove, pop anos 80. A Elis, cantora maravilhosa também. Eu sempre pego no pé dela falando que ela tem que acreditar mais no talento dela, porque ela é uma baita cantora, ela tem uma baita voz. Ela tem mesmo. E ela veio de São Paulo, mora em São Roque, vai fazer 1 ano ainda, né? Então, é uma grande artista, filha de músicos também, tem um ouvido melhor do que o meu, e ela nem toca o instrumento. Ela é muito boa. A gente acompanha os ensaios dela aqui no Pátia. Fantástico. Quem mais?
Quem mais? Elis, Magnólia, Milena. Quarta Aumentada, Milena, Tobago, Gabriel Fernandes, Lecter. Tá faltando 2 bandas ainda. Gente, eu quero avisar que amanhã ele não vai nesses 2 ensaios, tá? Não, ele esqueceu de vocês. Calma que daqui a pouco a gente lembra. A gente vai lembrar deles. Enquanto a gente lembra desses 2, que eles não são os menos importantes, mas são os mais... Tomam conta, banda, gente, tomam conta total do coração do Roger. Roger, eu quero saber... Quero que você conte, né? 2 coisas interessantíssimas. O Minduca, nosso grande amigo, baterista e brincalhão, um dia falou assim pra mim: ô Duda, quando acabar o ensaio, você pergunta pro Roger por que a guitarra dele tem uma corda tão grossa. Eu falei assim, mas ele não tá tocando guitarra, ele tá tocando um baixo, só que tem 6 cordas. Aí ele... Mas você sabe disso. As meninas nos shows não sabem. E aí elas querem saber porque a guitarra dele é diferente. E aí rola isso. Não, primeiro, você tem um baixo de 6 cordas e que você tira dele um som maravilhoso. Eu tento. E aí isso rola, né, nos shows. Rola. Não, é O engraçado. que você tocou hoje, moço? Ninguém sabe os instrumentos que eu toco, porque eu tenho o baixo elétrico de 6 cordas. Normalmente o baixo tem 4 ou 5 cordas, né? O de 4 é o mais comum, digamos assim. 6 cordas, ele é meio raro, né? Existe baixo de 7, de 8, mas aí é exceção. Eu já pesquisei isso hoje. Pesquisei. Boa, veio preparado. Vim. E eu também toco aquele baixo que se toca em pé, que ele parece violoncelo, mas não é o violoncelo, que é o baixo acústico. O baixo elétrico se originou desse instrumento. Ele é maravilhoso, né? Que som. Conheci uma pessoa que tocava um baixo acústico, o Eduardo Malta, Xuxa, se estiver assistindo, aquele Malta, beijo. Grande fotógrafo. E grande fotógrafo e também grande músico enquanto praticou a música, né? Foi a primeira vez que eu vi. Eu falei assim, gente, isso não é possível. Eu acho que só em orquestra deve ter isso. E aí o Roger me aparece com um desse aqui em Pátia e CCT e todos os lugares. É maravilhoso. Fala sobre isso, sobre seu baixo de 6 cordas e o acústico. Legal. Vou falar primeiro do acústico, porque ele, na história da humanidade, ele veio primeiro, né? O baixo acústico, ele é como se fosse um violino extremamente grande, né? O meu, ele tem vários tamanhos, né? A gente fala de 3 quartos, 4 quartos, mas tem de 1,5. Tem várias escalas de tamanhos diferentes. O meu, que é um 4 quartos, ele tem 1,90 m de altura, então ele é literalmente maior do que eu. Eu não sei quanto que ele pesa, mas ele não é exatamente pesado, porque ele é oco, mas ele também não é leve, porque ele é feito de madeira e ele é grande. Ele é bem desengonçado, ele ocupa metade do meu carro inteiro no transporte. Para carregar ele é um certo sacrifício. Para tocar ele também é mais difícil, porque você toca ele em pé e de forma vertical. Então E ele também não tem traste. O que seria o traste? Quando a gente tem o baixo elétrico, guitarra ou violão, a gente tem uns ferrinhos que eles dividem as casas. As casas é onde, tem as notas. Cada casa tem um som diferente, tem uma nota diferente. E é ali que a gente faz os acordes e tudo mais. Esse baixo acústico, ele não tem traste. Então, para você achar a nota certa, você tem que ter uma certa noção visual e também tem que ter um ouvido. Porque qualquer milímetro a mais ou menos, você desafina a nota. Você vê gente profissional, às vezes, que vai tocar, e uma notinha ou outra sai meio desafinada. É normal. É dificílimo. Eu tô tomando uma surra ainda. Quanto tempo você tá namorando esse baixo maravilhoso? Olha, namorando, já faz uns 2 anos. Agora que eu comprei em mais ou menos março ou abril desse ano. E já tá saindo sonzeira, hein? Já tá saindo um som legal, né? Inclusive, Nossa, o Magnólia, a gente gravou testemunha. um clipe. Gravamos um clipe no Magnólia. A primeira gravação que eu fiz com ele, de clipe, assim, e tal. Eu toquei com esse baixo, né? Logo vai sair o clipe também. E você fez aquele Rock em Roça. Com o Natan. Sim, a gente fez um country. Nossa, aquilo é espetacular. Eu falo pro Juca que ele tem que repostar aquilo toda semana. E isso acontece quase toda semana mesmo, porque é fenomenal. Eu tô querendo voltar a esse projeto, inclusive, de a gente fazer mais apresentações, ter um repertório, né? Esse clipe do country que a gente fez, o Natan me chamou. O Natan, ele tinha um desejo de gravar esse country. E ele fala, cara... sempre tem esse instrumento no country, né? Falou violoncelo, não sabia que era um baixo acústico, ninguém sabe que é um baixo acústico. E queria muito gravar esse country com você.
Cara, tem um cara perfeito pra ajudar a gente, que é o Amaral, que tem a tábua dele. Como é o nome daquilo? Washboard. Washboard. Que é literalmente tábua de lavar. É de lavar roupa aquilo. É de lavar roupa. Gente, é um Amaral fantástico. Abraço, Amaral, pra você. Nosso beijo especial, porque é um washboard, então. É um washboard. Cara, que fantástico. É muito e aí usado vocês no foram lá blues. na plantação de alface. Que era de um amigo meu, que eu nem sabia que era. Foi de acidente lá, gravamos um country. A gente fez em 3 semanas aquele trampo. O Natan mandou a música pra mim. Eu ouvi a música assim no dia que a gente foi ensaiar, eu nem tinha tirado direito. Tocando em 9 bandas, às vezes é difícil ter tempo, sabe? E aí eu falei pro Natan assim, cara, toca a música aí, você que conhece ela melhor, toca e canta, que eu e o Amaral a gente vai indo atrás. Aí a gente passou umas 50 vezes, beleza, gravando no celular pra ver como tá ficando, fizemos alguns ajustes. E aí, beleza, a gente marcou já de gravar o som aqui na Pacha, no estúdio do Aquário, já na semana seguinte. A gente gravou na semana seguinte, fiz toda a parada da mixagem, dos timbres, microfonação e tudo mais. E aí a gente marcou 2 semanas depois de gravar o clipe já. Aí o Juca levou a gente lá na plantação de alfafa e gravamos o clipe. Cara, ficou muito bom, ficou maravilhoso, assim. Foi muito divertido de fazer aquele trampo. Porque uma que... eu não... Visual maravilhoso. Visual maravilhoso, assim. A gente tudo de social, gravado a borboleta. Foi muito divertido. E eu vi aquilo uma oportunidade de vender aquilo. Eu falei, cara, o projeto é bom. Não precisa levar batera. Tudo bem que o baixo acústico ocupa metade do carro já. Mas só de não precisar levar batera, é só washboard, já é uma baita ajuda na logística. E saiu muito natural aquele som. Não foi muito difícil. A gente não teve que ensaiar durante meses e meses e meses. Tudo bem que era uma música só, mas foi muito natural. Porque todo estudo que a gente faz na música é pra rolar a parada mais natural. De você ouvir e você já saber o que você pode fazer, o que você tem que fazer, né? Então, muita gente às vezes tem até medo de estudar música, pensando, vou tocar umas coisas que eu não gosto, tal. Às vezes você vai descobrir que você gosta de coisas que você nem sabia. Eu gostei super de fazer esse projeto e eu não escuto country. Pelo menos por enquanto. Né? Então, nossa, foi muito divertido. Foi a primeira gravação assim que eu fiz em conjunto com esse baixo acústico. Foi nesse projeto do country. Muito bom. E aí você falou do baixo elétrico, né? Isso... O de 6 cordas. 6 cordas. Depois que inventaram o baixo acústico, né, de orquestra, ele ficou muito famoso nas bandas de jazz. Só uma pergunta. O acústico tem quantas cordas? Normalmente 4 ou 5. 4, podem ser 4 ou 5. Tá. Geralmente é mais fácil achar de 4. Tá. O baixo acústico ele veio de um outro instrumento chamado viola da gamba. Que ele era um pouco menor e tinha mais cordas. Eu vi na internet. Os dois lado a lado. O da gamba baixinho. Não posso estar enganada, mas fazendo uma referência mais a violino do que a baixo, é isso? Mais violoncelo, digamos assim. Violoncelo, tá. Mas eu vi um desses também. Falei assim, jamais imaginei que existiria, mas existe. Existe, né? Hoje em dia não é tão fácil de achar, porque a viola da gamba meio que saiu de linha depois que veio a divisão de baixo, cello e violino. A música clássica ela vai se adaptando ao longo do tempo, em questões de instrumento, partes da altura das notas onde cada um ia trabalhar e tudo mais, né? E aí, quando teve as bandas de jazz usavam o baixo tocado com os dedos e não com o arco. Porque esse baixo, originalmente, ele foi feito para tocado com o arco. Tá. Assim como o cello e o violino, né? No jazz, a galera usava o pizzicato, que é essa técnica de você usar os dedos para extrair som, né? Ele dá um som mais aveludado, não é um som tão presente, mas dá uma condução interessante. E aí, quando veio a década de 50, 60, se eu não me engano, o Léo Fender, que é o cara que fundou a Fender, fez o primeiro baixo elétrico, que é o baixo que a gente conhece hoje. De 4 cordas, um braço menor, as cordas têm traços e tudo mais, que nem a guitarra, né? E é chamado de bass guitar, porque ele é mais parecido com a guitarra do que o baixo acústico. Por isso que a galera é até estranha de ver o baixo acústico, né? E aí, depois de um tempo, foram colocando mais cordas no baixo elétrico. Porque, por exemplo, você vai tocar... a afinação do baixo elétrico é igual ao do baixo acústico, que é a Mi, que é a mais grave, Lá, Ré e Sol. A Sol, no caso, é a mais aguda. Quando colocaram a quinta corda, pegaram uma corda mais grave, que é um cisão. Esse cisão, por exemplo, ele é mais fácil de você tocar uma música que seja tocada num violão de 7 cordas
que também tem uma nota mais grave, e também para você fazer condução mais grave. Tipo, no samba mesmo é super comum você ter notas mais graves usando um baixo de 5 cordas. E aí os 6 cordas, você tem uma corda mais aguda que a sol. Você tem uma dó mais aguda. Aí por que diabos eu toco um baixo de 6 cordas, né? Quando eu comecei a tocar num baixo de 4 cordas, como a maioria dos baixistas. E aí quando eu ia estudar para tocar um samba, eu me via limitado por não ter o cisão, né? E aí quando eu vi a galera do jazz tocando 6 cordas, a galera do jazz fusion, como o John Patitucci, tocando 6 cordas, eu falava, mano, 6 cordas? Imagina o que dá pra fazer nele. Dá pra fazer acorde, dá pra fazer um monte de coisa. E aí eu pensei nisso. E eu achei muito bonito também o desenho do baixo de 6 cordas. E porque o braço ele é mais largo, é diferente e tal, as cordas são mais juntas. E eu vi que é mais fácil também de ter velocidade nele. Ah. E aí eu achei interessante, né? E aí eu migrei de 4 cordas pro de 6 cordas, assim. Ah, então ele é habitual. Você usa os 6 cordas sempre? Sempre. Porque o de 4 tá. cordas eu vendi ele, né? Certo. Mas mesmo que não tivesse vendido, não optaria por usar? Não, porque, assim, as mesmas 4 cordas que tem no de 6 é as mesmas que tem no de 4. E aí você tem um plus que você sabe muito bem o que fazer com ele. Exatamente. Hoje em dia, eu penso em ter uns 6 cordas a mais, reserva, porque é trabalho, instrumento de trabalho, uma ferramenta. Claro. Ferramenta quebra, se perde, precisa de manutenção. Enquanto está na manutenção, você tem algum reserva. E eu queria ter um de 4 cordas também, porque é mais fácil de ensinar um aluno com 4 cordas. E porque tem uma técnica que a gente chama de slap, que é quando você bate o dedão e puxa com o indicador, ou o dedo médio, ou o dedo anelar, para fazer um som, tipo, com o dedão seria o bumbo e com os outros dedos seria a caixa. É uma técnica bem famosa no baixo elétrico, né? E por 4 cordas é mais fácil e dá um timbre mais interessante do que usar no de 6, porque no de 6 o cisão atrapalha. Tem a questão... Ele teria que desviar dessa corda, né? É um pouco mais chato, né? Você tem que ter uma técnica um pouco mais precisa, mais apurada. E por causa também da separação entre as cordas, o timbre muda. A pegada muda. O jeito que você vai fazer muda, né? Enfim. E aí, é interessante também ter um 4 cordas, por conta dessa questão. Mas os 6 cordas, eu me adaptei, sim, de uma forma muito natural. Então... eu sempre vou tocar com baixo de 6 cordas, seja um punk rock, um jazz, um sertanejo, um MPB. Ele serve. Ele se encaixa, ele orna em tudo. Orna, exatamente. Desde que eu entenda o que eu preciso fazer na música, rola. Além do que, rola aquele chavequinho, né? Da sua guitarra ter cordas mais grossas. Gente, esse é um chaveco que eu já quero linkar com uma coisa aqui. No Pátia tem fofoca, vocês sabem, né? Que fofoca é cultura. Olha aqui, ó, beijo pro TucoCast, que faz parte do nosso Pátia Marketing. Nós temos um grupo aqui, o Pátia Marketing, que a gente fica inventando um dicionário todinho com Pátia. Pátia, PátiaCast, Pátia Campari, Pátia Chopp. Tuco, boa noite, querido. Mas o Juca, como fofoca é cultura, ele tem acho que um vídeo para mostrar pra gente, não sei, é isso? É isso, Juca? Meu Deus do céu. Porque já não bastasse... Roger receber chavecos de por que a sua guitarra tem cordas mais grossas. Ele também participou nas Olimpíadas de 2021. Que Olimpíadas essas? Grito Rock Olympics Game. Gente, é o Grito Rock carpado triplo Daiane dos Santos. Espera, vamos ver. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Não mostra pra ninguém, isso aqui é confidencial. Segredo. Tem... Olha só, o que é isso, cara? Será que tava morto, meio vivo? Nossa, isso é depois do Grito Rock 2021. O que aconteceu? Gente, por favor, acredite em mim, eu sou advogada, eu sou uma pessoa conhecida, eu sou amiga da galera. Acredite em mim. É o triplo Grito Rock carpado que deixa Rebeca Andrade no chinelinho havaiana menor que o pé dela. Roger, fala isso pra gente, como é que foi? Gente, só para dar uma noção, a curiosidade existe, é normal, natural do ser humano. Roger simplesmente desceu um ribanclive
nós temos aclives, declives e os ribanclives da vida, né? Virando cambalhota. É um triplo carpado que deixa qualquer ginasta. Por isso que ele participou das Olimpíadas Grito Rock 2021 sozinho. O que aconteceu nesse dia? Conta pra nós. Aliás, em homenagem à nossa famosíssima Fernanda Paes Leme, ela tem o quadro Responde ou Bebe. Aqui com a gente é Responde e Bebe. Enquanto você ficar com vergonha, você bebe. Mas que você vai contar, você vai, porque aqui é Roots. Olha lá, chegando gente para saber dessa história. A campainha tocou. Vai, Roger. Conta do Grito Rock Olympic Games. Você deu Gente, ele tá igual o baixo dele de 6 cordas. Eu não consigo parar de assistir esse vídeo. As pessoas dão um triplo carpado. Como ele tem um baixo de 6 cordas, ele dá um sextuplo carpado. Como é que foi isso? Como é que foi seu ingresso na ginástica artística? Cara, foi difícil de eu mesmo acreditar que isso aconteceu. Eu não tô acreditando. Porque assim, primeiro, né? Eu sou uma pessoa meio reservada, né? Total. Então eu apareci nesse tipo de vídeo com mais de 5.000 visualizações no TikTok. Tem artista da Globo que não atinge isso. Não, você vê, ninguém não cola 5.000 pessoas no seu show, tá ligado? Porque o ser humano tem essa natureza. Na alegria, ninguém vem. Na tristeza, todo mundo participa. E notícia ruim, né? Circula demais, né? Cara, esse dia foi primeiro PT, assim, né? Acho que todo mundo já deu um porre na vida, né? Delícia. E esse foi meu primeiro e único, que foi grave, assim, chegar nesse estado. E foi assim, eu lembro que eu estudei música no dia. Não, de manhã eu já tive que fazer um show de jazz na praça. Uau. Tava tendo um encontro de carros antigos na Kiki Chico. E ia ter várias apresentações. GG ia tocar, o Marcos Boi tocou. E a minha banda de jazz na época, que a Heist, na época a gente chamava de Monkey Shine Jazz. A gente fez a primeira apresentação nossa. E nesse dia eu não tive muito tempo para almoçar, comer, nem nada. Voltei para casa, deixei o baixo em casa e fui direto pro Grito Rock, que tava rolando na Fazendinha do Mel, 2021. E eu fui só para curtir, né? Porque no outro eu ia tocar, então eu não ia poder curtir. E aí, fui lá, curti, comecei a beber umas, tals, mas tava de boas. E aí já era de noite, voltando para casa, sem almoço. Comi acho que uma batata só no caminho. Tava indo embora com um amigo meu que ia morar na Sorocabana, ia dormir na Sorocabana, e eu ia dormir lá também. Encontrei um outro amigo de infância, falou assim, mano, eu tenho um camarote lá no Vina, e tem espaço no carro. No Vina, gente. E se você for, vou conseguir uísque de graça. Eu falei, mano... No Vina, uísque. Você vai conseguir mesmo uísque de graça? Assim, ai, que desafio. Né? Eu não sou, assim, um bebum, tá ligado? Não sou de beber, assim, e tal, mas... Pô, um whisky de graça, um whisky original, assim, numa balada, é super caro, né? Vale a pena. Vale a pena. Camarote, espaço no carro. Então, bora. Né? Eu olhei pro meu amigo assim, e aí, mano, tá afim? Ah, vamos, por que não? Então demorou. E aí a gente foi. Chegou lá, né? Tinha um DJ fanho. Mano, DJ fanho. Assim... Tem DJs que são músicos. Tem DJs que não são músicos. Arrisco dizer que a maioria não estudou música, não estudou nada em relação à música. E o cara é fã. A única função que um DJ tem, além de fazer as paradinhas da música, fazer a transição, escolher a playlist, é animar a galera. O DJ foi inventado para animar a galera, enquanto a galera fazia o rap. A história do DJ é essa. Então o DJ tem que animar a galera. O DJ era fã. E aquilo me incomodou. Tudo bem que eu não tenho a melhor dicção do mundo, mas um DJ ser fanho, eu pensei, mano, o cara é fanho, cara, e o cara é DJ. E aquilo ficou na minha cabeça. E ele pôs o nome dele de DJ fanho? Não. Ah, não. Não, eu estou literalmente sujando a imagem do cara. E aí eu fiquei, mano, o cara é fanho, o cara é DJ. E aquilo ficou na minha cabeça. E eu fui bebendo com aquilo meio amargurado. E, tipo, tava tocando funk, não é um som assim muito a minha vibe, né? E não dá pra conversar numa balada. Então tava num ambiente meio hostil pela minha natureza, assim. Quem convive comigo sabe que é um rolê muito aleatório pra mim, nesse sentido. Total. Até pra mim seria.
E aí chegou o uísque de graça. Tava tendo copão em dobro, tava tomando copão, que também não gosto de copão. E aí tava rolando o uísque de lá de graça. E aí eu só me lembro de ter, tipo, passado o copo de uísque, bebia lá e tal. Eu já acordei no sofá do meu amigo, no dia seguinte. Eu fiquei, nossa, o que aconteceu? Foi assim, ó. Você piscou o olho e você acordou no dia seguinte. Aí eu digo que funciona o editor da vida. O editor da vida é assim, você tá num lugar, apreciando o DJ, a música que você não gosta, no lugar que você não costuma frequentar, com a bebida que você não costuma tomar e sem almoçar e sem jantar. Vem o editor da vida e corta. E aí você acorda no sofá do amigo. Eu quero saber qual é o momento Rebeca Andrade. O momento Rebeca Andrade foi saindo da balada. Então, aquele Barranclive que você deu o seu quádruplo heavy metal carpado foi lá no Vina. Foi lá no Vina. Gente, fantástico. Já era tipo 6 horas da manhã, já. Não, maravilhoso, luz do sol. E eu dando trabalho pra galera, né? E aí, tipo, eu acordei ainda no dia. Eu abri o celular e eu vi o vídeo, eu não acreditei, né? Primeira reação, você dá risada e fala, mano, não é possível, tô sonhando. Não, isso aqui é um sonho. Isso aqui não tá acontecendo. E aí o meu amigo tava lá, que eu tava na casa dele, ele falou, nossa, cara, e aí, você tá vivo ainda? Eu falei, mano, vamos ensaiar, a gente tem um ensaio hoje, não tem? Eu já tava pensando em ensaiar. Eu nem... Já esqueceu do DJ, já esqueceu do funk, esqueceu tudo. E aí a galera, mano, você ficou muito louco, cara. Você chegou aqui sendo carregado. Tipo, o que aconteceu e tal? Eu falei, mano, eu não me lembro. Só lembro de ter bebido uísque, passei. E aí a galera comentou que eu dei trabalho, que eu teve uma hora que eu subi e comecei a fazer barra em cima da mureta. Barra. Lá. Tá vendo, né, telespectador? Mais um dia da sua vida passou e você não usou a fórmula de Bhaskara e não viu o Roger fazendo barra. Veja como a sua vida tá inútil. E aí falaram que eu comecei a dar trabalho e... Pô, eu lembro que... Tipo... Eu imagino o Roger dando trabalho. Não, tipo, um trabalho tímido, né? Aquilo foi um choque pra mim, assim, tipo... E aí que foi engraçado, que tipo, no mesmo dia, a gente foi no mercado... Você falou com o DJ? Você conheceu o DJ? Eu tirei foto com o DJ. Você ficou amigo do DJ? Tirei foto com ele. Tá. Então, eu nem lembro o nome do cara, mas eu tirei foto com ele. Meu, DJ do... Como que é? DJ do Vina. Fantástico. Tocou funk. Inaugurou Roger aí na ginástica artística. Falaram que eu dei em cima de mulher casada. O que é isso? O que é isso? Nem eu acreditei, tá ligado? E aí, eu lembro que no mesmo dia eu fui no mercado comprar umas coisas pra minha casa. Umas águas. E a galera me cumprimentando. Nossa, o cara lá do Vina. Olha, o cara aí, toca em 9 bandas, ele só tá famoso porque ele virou 4 cambalhotas. Na época eu tocava, sei lá, em 5 bandas. Era um pouco menos. Ah, gente, tenham mais consideração pela arte do Brasil. Por gentileza. Parem com isso. E aí, mano, a galera que eu nem conheço me cumprimentando, assim. E aí eu comecei a, tipo, ficar meio assustado, tá ligado? Eu quero autógrafo no final. Vou querer. E aí, tipo, beleza, no começo você fica pensando, assim, na zoeira e tal, se dá risada. Aí passou uns dias eu comecei a ficar mal, tá ligado? Eu pensei assim, mano... Uma ressaquinha moral. Não, uma baita ressaca moral. Total. Porque, primeiro, eu fui exposto. Sem o meu consentimento. Isso me magoou. Você foi no DA, Desmoralizados Anônimos. Exatamente, né? Mas o pior é que, tipo assim, a galera que tava junto comigo não ajudou tanto assim a cuidar de mim. Uhum. E sempre quando eu tô num rolê e algum amigo passou mal, eu sempre ajudei. Isso é uma coisa muito importante, gente. Nesse mundo do Boa Noite Cinderela, que eu, infelizmente, já fui vítima do Boa Noite Cinderela. Uau. Nesse mundo de tantas coisas, você zoar o seu amigo bêbado e não cuidar dele é uma demonstração de que no dia seguinte ele pode bloquear você no WhatsApp. É tipo isso, né? Mas o Roger não vai fazer isso com aquele pessoal porque ele ficou famoso. Pior que eu não bloqueei mesmo. Não, ele jamais fará isso. Aqui na saída eu vou pedir um autógrafo dele. Eu acho assim, né? Ali que você conhece, até onde você confia na pessoa. Sim. Né? Até onde você deve ir, né, Roger? Sim. Porque tem pessoas que eu posso ir até o céu, que é o limite, ou tem pessoas que eu, desculpa, mas não posso tirar o pé do chão. Exatamente. E aí eu tirei um grande aprendizado disso, né? E eu entendi que, tipo assim, o fato disso ter acontecido foi, na verdade, muito sorte da minha parte. Não foi um azar, porque eu podia ter quebrado o pescoço naquela queda.
Podia ter acontecido muita coisa ali. Podia ter acontecido muita coisa, né? Eu podia não ter voltado para casa, Exatamente. né? Você Então, podia ter sido deixado ali e na pistinha que você caiu ali embaixo passar um carro em cima de você. poderia. Gente, são muitos os perigos noturnos, Não, né? A você gente vê- brinca, tem um meme, né? Estou em casa longe dos perigos noturnos, mas eles existem. Existem. E às vezes, várias vezes eu fui na Pepper, que é um lugar que eu gosto bastante, assim, de ver alguns amigos e etc. Não tanto da música, mas eu gosto do ambiente, porque eu encontro muita gente conhecida e outros lugares. E aí a gente vê cada jovem numa situação tão, assim, periclitante, que dá vontade... Eu já coloquei um jovem no meu carro e levei até o Jardim Vitória, porque eu falei assim, meu querido, se você ficar aí, você vai virar comida de piranha. Né? E entenda-se por isso o que quiser. Porque realmente os perigos noturnos existem. E aí é o que a gente fala. Você tem que ser muito chapa do seu amigo para deixar ele ir até onde ele quiser e você se comprometer a dar uma assistência para ele. Porque podia ter... A gente ri do vídeo, mas podia ter acontecido muita coisa grave. Sim. Então é uma coisa para refletir. Mas você ainda está amigo desses amigos? Até Com certo reservas. ponto, né? Não bebo mais com eles. Eu acho assim, quais os aprendizados dá pra tirar com isso, né? O ambiente que você vai, com as pessoas que você vai, né? E também o estado mental que você se encontra pra você estar no rolê, né? Eu normalmente, quando não tô bem, tem dias que a gente não tá bem, o que é normal. Tem dia que você tá mais triste, tem dia que você tá mais feliz. Todo mundo passa por isso. Né? Isso é natural. E os dias que eu não tô bem, eu normalmente não saio de casa, Ótimo. né? Eu, por exemplo, ontem eu tinha um churrasco pra ir. E eu sabia que eu precisava descansar. Tava muito cansado. A gente que é música, a gente trabalha muito. É. E a gente precisa recarregar, né? E às vezes a gente tá trabalhando tanto que às vezes a gente tá no palco, a nossa mente tá cheia de problemas, mas a gente tem que estar concentrado, né? Então a gente tem que colocar a sujeira embaixo do tapete. E aí tem um momento da gente limpar de fato. Então eu acabei não indo, porque eu não tava me sentindo muito bem e eu sabia que eu não ia me sentir bem no dia seguinte. Então até avisei, cara, não vou garantir que eu vou. Fiquei em casa. Porque antes você ficar em casa, sozinho, lidando com seus problemas, amanhã é outro dia, você tá melhor, do que você tentar afogar os seus problemas em bebida, em drogas e tudo mais, né? Então, isso eu já tinha um pouco em mente, mas isso se tornou mais crível pra mim. É. Porque uma coisa é você falar assim, fulano dando PT lá, se estivesse em casa, não ia estar dando trabalho pra ninguém, ia estar lidando com seus próprios problemas sozinho. Outra coisa é você na mesma situação. Exato. Existe É até muito mais fácil julgar, né? Existe até, tipo, esses dias eu vi uma psicóloga falando no Instagram que ela fala o seguinte: eu não acredito em conselhos de pessoas que não vivenciaram aquilo. Porque é muito fácil você falar Maravilhoso. do outro quando você não passou por aquilo. Exatamente. É uma delícia falar, o duro é passar, né? Exatamente. Então, assim, até aquele ano, eu falava assim, eu tinha vários amigos que já deram PT, perderam celulares, perderam um monte de coisa. Eu não perdi carteira, não perdi celular, só dignidade. Mas, gente, no dia seguinte ela foi reconquistada. A gente trabalha, a gente estuda, a galera nem lembra disso, né? A galera não lembra. Gente, inclusive, era totalmente desnecessário, não fosse a oportunidade dele responder e beber. Ao mesmo tempo que ele está tomando aqui o nosso chopinho gelado, que está disponível na Pátia sempre. O dele já não está tão gelado assim, porque ele bebe devagar. Mas foi também uma oportunidade de ver o Roger divertido, né? Poxa, você não é só tudo isso que você falou até agora. Ninguém é. E no fim, assim, pra gente... eu poderia ficar falando com o Roger 3 dias, porque é muita coisa para falar, é muito conteúdo, é muito material. Quem quer ser aluno do Roger? O Roger dá aula de quê? Quando? Onde? Como é que eu faço para ser aluno do Roger? Fala pra gente. Bom, eu dou aula de contrabaixo elétrico, violão e guitarra. Contrabaixo acústico também dá pra dar umas aulas, mas é muito difícil achar gente que quer aprender contrabaixo. A galera não conhece nem o elétrico, vai conhecer o acústico. Também dou aula de teoria musical, harmonia, percepção. E aí, para fazer aula comigo, é da seguinte forma, né? Hoje eu dou aula na minha casa, na minha residência, e também de forma online, EAD, né?
eu faço contrato com os alunos. Então, assim, faço contrato de 3 meses, faço aula solta também, faço 6 meses e 12 meses. Quanto mais fidelidade, menor vai pagar o preço. O preço eu prefiro falar para o aluno, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Aí são detalhes do negócio que quem quer tem que sofrer. Entre em contato. Se você tá tão interessado assim, conversa comigo. Não quer, vá ter aula com o Paul McCartney. O YouTube tá cheio de aula livre aí também. Tal. Fala um baixista bom aí, no seu universo da música. John Patitucci. Vá ter aula com ele. Não gostou do preço? Vá. Fábio Gouveia, vai ter aula com o Fábio Gouveia. Vá procurar esses daí. Não procure Roger. Tem um link na sua bio. Sim. Para se candidatar a ser seu aluno. Já entra direto no meu WhatsApp. Pode falar pelo Insta também. Legal. E eu gosto de focar o que o aluno gosta de aprender. Então, tipo, se você não quiser aprender teoria, que é só aprender a tocar os riffs do Ramones, eu ensino também tranquilamente. Quer aprender a tocar só sertanejo, só gospel, eu ensino também, da mesma forma. Comfortable Numb. Semana que vem eu tô matriculada, calma. A gente ensina também. Não, eu fui uma aluna desesperada, né? Fui lá fazer violão para dar um relax com o meu querido Jorginho. Jorginho da Esperança? O Jorginho da Esperança. E aí a gente fez um super bem bolado, porque era assim. Eu fazia violão com o Jorginho durante 1 hora. Canto com a Lê, a esposa dele. Canto não, né? Eu ia lá desafinar. Coitada da Lê. Por 1 hora. E no fim de tudo eu dava 1 hora de inglês para ler. Então eu passava 3 horas naquela casa, trocando conhecimento com eles. Só que na terceira aula eu já queria tocar Pink Floyd. E ele falou, querida, não é bem assim. Eu falei, Jorginho, olha, é o seguinte, eu sou velha, eu já não tenho paciência. O que eu sei, eu aprendi quando eu não tinha boletos a pagar. Então eu vou ficar sua fã, vou ficar fã da Lê. E estou à disposição para o inglês sempre. Mas para mim já não dá mais. Porque eu já quero entrar Pink Floyd, gente. Já quero começar Pink Floyd. É normal a gente querer resultado rápido, né? E a música é persistência, né? Muita. Isso eu não deixo de repetir, porque eu estudei piano há alguns anos e eu não sei tocar nada. Você falou que foi meio traumático isso, né? Pra você. Foi. Tomava reguada na mão, gente. Mas era um sucesso. Eu cheguei a tocar até minueto do Mozart, mas ficou ali nos meus 12 anos. Depois disso, nunca mais. Agora eu só sou fã. Foi no puro ódio. Eu gostava, eu achava legal, mas como dizia meu pai, que meu pai abandonou o piano porque não gostava da clave de Fá, né? E eu abandonei o piano por causa disso, só que eu nunca tinha contado para ninguém. E aí a Maria Cândida Bertolini, nossa amiga querida, grande música, compositora, pianista, ela falou, você sabia que o seu pai saiu do piano porque não gostava da clave de Fá? Eu falei, eu também. Aí fui lá falar isso com meu pai, ele falou, eu não quis te contar porque você fazia piano e tal, mas foi. Falei, então pronto, já estamos 0-0. Hoje, com 47 anos, não tenho remorsos, porque eu sempre falo que eu tenho os melhores amigos na música, eles me ensinam muita coisa boa, assim como você. E, gente, candidatem-se a alunos do Roger se vocês têm menos idade e mais sonho do que eu. No link da bio dele, fala seu @ do Instagram. RodCrazy515. RodCrazy515, né? Pois é. Tá rolando aí uma votação entre meus amigos para mudar esse @. Eu acho que devia ser Roger Andrade, em homenagem a Rebeca Andrade. Mas não vai rolar, porque vai ser Roger alguma coisa. Professor Roger. Lá na bio dele tem o link para você se tornar aluno. Entre em contato, né, Roger? Eu tenho certeza que a experiência vai ser deliciosa. Vai sim, não vou dar reguada em ninguém. Aprender música é crescer muito mais como ser humano, né? Total. Ainda mais que a forma que eu tento abordar as minhas aulas é primeiro conhecer o aluno. Porque a arte sai do nosso interior. Então não faz sentido eu ensinar a pessoa a fazer arte se eu não conhecer um pouco do interior dela. Tem alunos meus que gostam muito das minhas aulas por questão que eles se sentem como se estivesse numa terapia.
E o que é a música, né? Né? Senão o maior relax dos relaxes. Exatamente. Então, assim, é muito comum o professor de música, ele também se tornar uma espécie de psicólogo. Sim. Porque a gente lida com o interior da pessoa. Quando a gente não tá bem, é muito difícil fazer música quando a gente não tá bem. É. Dependendo do que você for tocar, é claro, né? Se for tocar uma música triste, né? Uma vez eu fui fazer um show com o Firma Jazz Trio, no CCT, e a gente tinha brigado, assim, rolou uma treta. Tava todo mundo mal. Foi o melhor show que a gente fez. Porque tava todo mundo na mesma vibe. A flor da pele. A flor da pele. Maravilha. Emoção, ó. Exatamente. Nível high. E aí o feeling foi que foi. Ai, que legal, gente. Roger... Oh, meu viu? querido! Mas que gostoso, gente. Como é gostoso você conversar com os amigos. Muito bom. Roger, eu vou dar aqui para você 1, 2, 5, 19, 20 minutos para você falar o que você quiser, agradecer as pessoas que você é grato, chamar na chincha quem você precisa. Esperamos você sempre aqui no nosso PatiaCast. Hoje é só a segunda edição, somos bebês engatinhando. E como somos o PatiaCast, que a Pachamama ilumine os seus caminhos, ilumine o seu dom, a sua música, te dê energia e, ao mesmo tempo, que Pachamama ilumine nós do PatiaCast. Agradecemos pela oportunidade, porque estamos aqui, porque você foi o proponente desse projeto, na Lei Paulo Gustavo, então a gente agradece demais. Isso. E esperamos evoluir sempre, que é o que Pachamama quer, não é verdade? Com certeza. Então, eu agradeço demais, quero que volte mais vezes e o espaço é seu. Muito obrigado. Queria agradecer primeiramente o Juca, Duda, a Pacha em si. Esse é um lugar de resistência cultural, é um lugar que mais rola arte na cidade. A cidade está precisando cada vez mais disso. E muita gente começa a tocar porque frequenta o lugar aqui, sente vontade de ver as bandas e sente vontade de estar ali junto. Então é um lugar assim muito especial para a região, não só para Mairinque. Então é um lugar assim que eu cresci muito musicalmente aqui. Quando ainda era no centro de Mairinque, a Pacha, eu frequentava, fiz apresentações. E toda vez que às vezes eu encontro pessoas aqui, às vezes não tá nem rolando uma apresentação. Às vezes tem um amigo que fala, vamos tomar uma no Pacha? Vamos lá. A gente acaba fazendo amizade com alguém diferente. Então aqui rola alternatividade não só na questão artística, mas de pessoas também. E isso é o mais importante, você conhecer pessoas. Porque é isso que faz mudar a nossa perspectiva de vida. É o que me fez virar artista. Foi por causa de amizade que comecei a tocar violino. Não foi só o interesse pela música em si. Isso nem estava de primeiro plano, de momento. Hoje a música é meu único vício. É a coisa que eu estou pensando quase sempre no meu dia a dia. E eu acho que se você tem desejo de você viver de música, ou não só viver de música, só simplesmente tocar 3 acordes que você quer, cara, vá, a vida é uma só. Você sempre vai encontrar pessoas que não vão dar valor à arte. E a última pessoa que você precisa para continuar desmotivando é você mesmo. Você tem o mundo inteiro para desmotivar você fazer arte. Eu quero tocar, quero fazer show, mas eu não sei se eu consigo, não sei se eu sou bom o suficiente. Cara, vai e faça. Você tem que acreditar em você primeiro. O mundo inteiro já existe para botar você para baixo. Você tem que ser a última pessoa a fazer o mesmo. Então, continua. Tenta. Não deu certo? Continua tentando. Não é assim. Não é como se fosse abrir uma padaria. Depois de 6 meses você já vê retorno. É uma luta constante. E demora a gente sentir ver o fruto dessa luta, né? Cada dia que eu toco, eu até às vezes posto o almoço na hora da gig, né? E falo, eu amo minha profissão. Cada dia que passa que eu vivo de música, eu amo cada vez mais viver de música, né? Lógico que o que funciona para um não funciona para todos, mas se você tem essa vontade de pelo menos experimentar, cai de cabeça. Você não vai levar nada dessa vida. Maravilhoso. A não ser o que você leva dela, né? Exatamente, né? E eu, como uma pessoa que gosta de ensinar, gosta de aprender, desde pequeno eu gostava de falar curiosidades da natureza, de coisas assim. Sempre fui uma criança que ficava lendo livro de biologia de primeiro colegial, estando com 7 anos, sabe? Sempre fui nessa pegada. Então, eu gosto de passar conhecimento
E se você tem alguma dúvida e você não tem dinheiro para fazer aula comigo, mas se tem alguma dúvida, cara, manda mensagem, eu não vou cobrar por tirar dúvidas. Tem ex-alunos meus que até falam, mano, legal que você virou meu amigo e você não parou de falar comigo porque eu parei de fazer suas aulas. Toda a dúvida que eu tive, você ainda teve. Porque, mano, pra mim tirar uma dúvida é pouco. Do universo que a música pode proporcionar, do que eu consigo te ensinar, tirar uma dúvida não custa nada pra mim. E nada melhor do que você conseguir, você ajudar também a empurrar um artista para frente, né? Com certeza. Às vezes, talvez ele esteja muito perto e precise só disso. Não é você que vai atrapalhar o caminho dele, né? Exatamente, eu quero ajudar. Que nem amanhã eu dou aula pro Gabriel Fernandes, que toca comigo. Né? Pergunta pro Gabriel, o que ele tá achando das aulas, né? Do que ele tá achando dessa interação e tudo mais. Porque eu mesmo falo pra ele, cara, você já tem o feeling. Que te falta um pouco mais de consciência. Você tendo o feeling que já vem de você, que você já tem, que é o mais difícil. Você tendo consciência, que é uma parada que você só vai precisar aprender uma vez, cara, você vai longe, entendeu? Então, tipo, eu quero que os artistas consigam mais trabalhos. Ah, mas você também quer que outros baixistas peguem o seu trampo? Eu quero também. Porque se a pessoa às vezes toca menos do que eu e consegue tocar no meu lugar, que bom pra ela. Porque ela teve que se esforçar menos do que eu pra conseguir aquilo. Né? É muito fácil a gente ter inveja na música também, de artistas, de pensar assim, fulano tá num lugar que eu poderia estar. Legal, use esse poderia estar e trabalhe para estar ali. Como que você trabalha? Né? Trabalha, mostra pra pessoa que você é melhor do que ela, tocando. Não tentando se aproveitar para diminuir o trampo de outra pessoa. Claro. Mostra o seu trabalho. Né? Não se importe com os erros dos trabalhos dos outros, tanto quanto você se importa com os seus. Tem que se importar mais com o seu trabalho. Né? Eu não tento ser um baixista melhor do que fulano, que ciclano. Eu tento ser o meu melhor. Então eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Gente, e assim, para terminar, porque o Roger já falou 2 vezes sobre isso, eu tenho um amigo querido, grande artista em Sorocaba, o Flavinho Batucada, e ele tem um pagodinho debochado que ele fala assim, tu trabalha com o quê? Eu sei que tu é músico, tu vai pro pagode, mas tu trabalha com o quê? E aí ele vai contando na música que a mãe dele pergunta, o sogro pergunta, a namorada pergunta, os vizinhos perguntam. E aí o refrão é esse, tu trabalha com o quê? Eu sei que tu é músico, tu vai pro pagode, mas tu trabalha com o quê? Então essa é a triste realidade do artista que a gente quer mudar. A música é uma profissão, a arte é uma profissão, e que delícia que existe. Porque é a paz de algumas pessoas, é a alegria de outras, é o que traz luz para a vida das pessoas. É a arte, né? Então, gente, obrigada, Roger, de novo, querido. Espero ver Roger aqui todo dia. Eu espero ver Roger em 20 bandas. E vocês que seguem a gente no YouTube, por favor, faz o seu comentário. Põe o dedinho assim, ó, para quem usou a fórmula de Bhaskara hoje, tá? Põe uma notinha de dinheiro para o músico que já está rico. E para quem vai seguir o conselho do Pátia Mestre, gente, por favor, tem um emoji que é uma varinha mágica. Quem seguiu o conselho do Pátia Mestre, coube na sua vida, coloca lá a varinha mágica para a gente saber como é que o nosso PátiaCast refletiu em cada um de vocês. Agradecemos a todos. Gabriel, nosso técnico da NASA, que é um menino que... Ai, desculpa, gente, Gustavo. Ai, porque eu sou velha, né? Vocês não podem esquecer que a apresentadora é velha, Gustavo. Desculpa, Gu. Gente, ele faz foguete que dá ré, foguete que não dá ré. Ele manda no Elon Musk, na NASA, e bota esse programa no ar. Ele faz, edita, tenha paciência de ficar aqui ouvindo a gente. E eu sou eternamente grata. É um querido. Escutem a banda dele, Sol Minguante, no Spotify. Exatamente, Sol Minguante, né? Sol Minguante. Porque toca uma bossa nova esse menino, nos tempinhos aqui que a gente tem livre, toca uma bossa nova de humilhar o violão. Gente, obrigada, até semana que vem, ou até o próximo PátiaCast. Um beijo para todos, beijo para você, Roger, sucesso, felicidade e luz. Muito obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite para todos.